Temos estudado o livro de Lucas e hoje nós chegamos no final do primeiro capítulo de Lucas, então te convido a abrir a Palavra de Deus em Lucas capítulo 1 a partir do versículo 57. Lucas 1, 57. Na minha pré-adolescência havia uma moda entre as editoras e quase todas elas ofereciam as suas revistas com algum tipo de produto adicional. Eles fazem isso com chocolate, fazem isso com outras coisas, mas a moda na época era vender uma revista e você também ganharia uma outra coisa. Então, me lembro muito bem que nessa época eles vendiam a revista e você ganhava um CD. Hoje eu estava lembrando dos móveis que eu não, né, mas meus pais e talvez os seus pais têm em casa e que tem aquele espacinho para você guardar os CDs, né? Algo que já está em desuso hoje em dia. Eu me lembro também que os meus pais, eles ficavam comprando umas revistas. Eu vou falar que eram revistas caras. Não é que eles liam nada daquilo, mas é porque vinha um CD. E vinha um CD de música clássica juntamente com aquela revista. E tinha ali uma coleção, então, de CDs. Eu me recordo também que cada um desses CDs havia uma frase impressa. E a frase dizia assim: a música é a única linguagem universal. Eu me lembro até hoje de ler essa frase nesses CDs. E de fato a música ela tem um poder fabuloso que muitas vezes nós menosprezamos. Martinho Lutero é conhecido por dizer que próximo à palavra de Deus, a nobre arte da música é a maior joia do mundo. Eu acredito que Lutero ele estava certo e também acredito que talvez de alguma forma seja a música um tipo de linguagem universal. A música nos atrai, a música nos alegra, a música nos entristece. Grupos de pessoas se formam em torno de diversos estilos musicais e hoje nós temos muitas pessoas que vivem como se a música estivesse passando o dia inteiro na sua vida. A música é a trilha sonora no seu ouvido, por meio de um fone de ouvido sem fio ou coisa semelhante. E por meio da música nós nos comunicamos, nós nos expressamos, nós expressamos os nossos sentimentos, as nossas alegrias, dores, tristezas, nós geramos motivação. Quem aqui consegue ir para a academia sem colocar um fone de ouvido e ouvir alguma coisa? Talvez você ouça John Piper pregando, mas certamente muitas pessoas estão ouvindo músicas quando estão ali fazendo os seus exercícios. Eu creio que seja por conta disso que o próprio Deus, ao utilizar os seus servos para nos transmitir as suas verdades, ele também tenha se valido desse recurso precioso. E a maior de todas as histórias, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, foi contada e foi registrada por meio de 5 cânticos. Na semana passada nós tratamos do primeiro desses cânticos, o Magnificat, o Cântico de Maria. E hoje nós vamos estudar o segundo desses cânticos, chamado de Benedictus, também conhecido como Cântico de Zacarias. Então, enquanto você já abriu, né, a Bíblia aí, em Lucas, capítulo 1, versículo 57, eu só gostaria de refrescar sua memória quanto aos acontecimentos desse primeiro capítulo de Lucas, que nós estamos estudando. E lá no início do livro de Lucas, nós vemos que Deus ele envia o anjo Gabriel a Zacarias, que era um sacerdote já idoso e sem filhos. Mas ele faz uma promessa. Ele promete a Zacarias que ele teria um filho. Em seguida, Isabel, a sua esposa, mesmo na velhice e mesmo sendo ela infértil, também recebe essa notícia de que ela teria um filho e que o seu nome seria João Batista, o precursor de Jesus. Lucas também registra nesse capítulo que o mesmo anjo aparece também a Maria e anuncia a ela que ela também ficaria grávida, e aí é interessante, do Espírito Santo, e que carregaria dentro dela, dentro do seu ventre, ninguém menos do que o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, depois de uma visita de Maria a Isabel, que nós vimos na semana passada, Lucas registra o primeiro desses cânticos, o Magnificat de Maria, qual nós vimos semana passada do versículo 46
até o versículo 56. E hoje nós chegamos aqui em Lucas capítulo 1, versículo 57. Eu farei a leitura até o versículo de número 67. Acompanhem comigo. Diz assim a santa palavra de Deus. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Toda essa situação descrita até aqui é uma situação tanto quanto engraçada, pelo menos eu acho. Você imagina, né, que Zacarias, ele havia duvidado do anjo e por conta disso ele ficou mudo. Ele não conseguia se comunicar e ele precisava escrever. E toda essa situação, uma situação bem vexatória, estranha. O ponto é que o menino havia agora nascido e esse era o momento deles fazerem praticamente o registro desse menino. Então as pessoas queriam dar o nome de Zacarias ao menino, porque o pai se chamava Zacarias. Mas como ele não conseguia falar, então a mulher, a esposa, Isabel, se manifestou. E ela impediu que dessem o nome de Zacarias a ele. Então em acenos eles falaram com o pai e ele escreveu em uma tábua o nome que deveria ser João. E o costume naquela época não era esse, porque ninguém da família dele tinha esse nome. Então, as pessoas que estavam ali ficaram admiradas. Por que o nome dele será João? Porque assim o anjo mandou, porque assim Deus havia falado. E nesse momento, quando ele obedece às palavras do anjo, então a sua boca se abre e ela fica desimpedida. E ele consegue voltar a falar depois de tantos meses calado. E aquele foi um período em que ele não conseguia se manifestar com os seus lábios, mas ele certamente acreditava no seu coração aquilo que Deus havia prometido. E a partir daquele momento, ele começa então a louvar com aquilo que estava desimpedido, com a sua língua. E aí o texto nos diz, no versículo 67, que Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. E como que ele profetizou? Acompanhe aí do versículo 67 até o versículo 80. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse cântico, Benedictus, é um cântico dividido em 4 partes. No versículo 68, nós temos 2 dessas partes. A primeira parte é uma exortação para que nós louvemos ao nosso Deus. E a segunda parte do versículo 68, ele explica por que nós devemos louvar a Deus. Então ele descreve a libertação do povo de Israel por meio desse Messias prometido. Esse Jesus que haveria de vir, agora veio. E esse era o cumprimento dessa promessa, dos versículos 69 até 75. E por fim, ele finaliza esse cântico profetizando aqui o ministério do seu filho, de João Batista. Vejamos então essas partes e como elas são divididas. Começando no versículo 67. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Veja o detalhe importante do texto. Zacarias, ele profetiza. E ele faz isso porque ele está cheio do Espírito Santo. Irmãos, ao longo do primeiro capítulo, nós vemos que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isso está lá no versículo 15. Que o Espírito Santo, ele viria sobre Maria e ela ficaria também cheia do Espírito Santo. Versículo 35. Que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 41. E que o bebê João Batista, ainda no ventre, também cheio do Espírito Santo. E agora o que nós vemos é Zacarias. Zacarias seria enchido pelo Espírito para descrever profeticamente esse ministério do seu filho João Batista. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Uma vez perguntaram para o falecido Billy Graham qual era talvez a maior das doutrinas que havia sido esquecida nos nossos dias, ou que nós precisássemos resgatar. E de bate-pronto assim, o Billy Graham falou, a doutrina do Espírito Santo. Porque o que nós vemos hoje em dia nessas igrejas por aí é, na verdade, uma aberração, e não a doutrina verdadeira do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que se revela, é aquele que traz salvação, é aquele que santifica, é aquele que nos capacita, é aquele que capacitou Zacarias para que ele pudesse aqui profetizar sobre o ministério do seu filho. E esse cântico, então, é um cântico de fato especial. Na verdade, ele trata-se de um salmo extremamente carregado de referências bíblicas. Nosso irmão Celso, ele pregou aqui há algumas semanas no livro de Jonas. E ali ele menciona a oração que Jonas faz. E nessa oração, o que nós vimos é a citação de vários salmos. E aqui, mais uma vez, o que nós vemos são as citações de várias passagens bíblicas. Irmãos, isso nos mostra que esses irmãos, eles estavam repletos da palavra de Deus. Olha só que interessante, o versículo 68, ele cita o Salmo 106 e ele cita o Salmo 111. No versículo 69, nós temos a citação de 2 Samuel 22, 3. No 71, de 2 Samuel 22, 18. No 72, de Gênesis 15, de 1 a 21, Gênesis 26, Gênesis 35 e Êxodo capítulo 2. No versículo 73, temos a citação de Gênesis 22. Do versículo 74 e 75, ele cita Êxodo 7, 16 e 1 Reis 9, de 4 a 5. Do versículo 76, ele cita Malaquias 3, 1. No 78, Malaquias 4, 2. No 79, Isaías 9, 2. Isaías 42, 6. Mas, na verdade, esse cântico é uma compilação das promessas de Deus que foram cumpridas. Todas essas promessas de Deus foram cumpridas na pessoa de João Batista e na pessoa de Cristo. E como é que isso se dá?
Veja no versículo 68, onde Zacarias nos dá uma exortação para que nós louvemos a nosso Deus. Então ele começa louvando a Deus e mostrando a razão pela qual nós também devemos louvá-lo. Ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. A NVI diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Eu me lembro de um amigo, anos atrás, me perguntando e questionando por que as músicas cristãs são sempre iguais. Por que elas ficam enfatizando tanto a Deus e por que elas não contam talvez alguma história? Ou porque elas estão repletas de algo que simplesmente possam te colocar para cima? E refletindo sobre isso, a resposta nos vem à mente com esse cântico de Zacarias. Nós devemos usar esses cânticos cristãos para louvor e glória do nome de Deus, única e exclusivamente. Ele que é digno da nossa adoração, Ele que deve receber todo o nosso louvor. E Ele se utiliza desses cânticos para que nós possamos louvá-lo de forma apropriada, de forma adequada. Em seguida, ainda no mesmo versículo, ele explica por que nós devemos louvá-lo. E ele demonstra aqui a obra magnífica e a obra misericordiosa de Deus. Ele diz aí que Deus visitou, ele diz que Deus redimiu o seu povo. Lá em Êxodo 4:31 e Êxodo 6:6, nós vemos que Deus ele faz exatamente isso com o seu povo. Aqui nesses dois trechos, nós temos uma descrição exata daquilo que Zacarias está falando. Lá em Êxodo 6:6 diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Em Êxodo 4:31 ele diz: e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Irmãos, visitar significa, na verdade, não se esquecer. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus, ele ouve. Deus, ele se lembra. Deus é um Deus que visita. E redimir significa pagar um preço por um resgate. E esse resgate, porém, seria um preço altíssimo. Esse resgate seria o preço da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que todas as vezes que nós estudamos um trecho das Escrituras, nós devemos ter em mente pelo menos duas questões. A primeira delas é quais são os atributos de Deus presentes nesse trecho que nós estamos estudando. Em segundo lugar, o que esse trecho nos ensina em relação aos homens e às suas atitudes em relação a Deus e ao seu próximo. Nós temos que ter isso em mente. E o que nós vemos em Lucas 1:68 é que Deus é um Deus todo-poderoso, mas também é um Deus misericordioso. Ele é todo-poderoso e misericordioso. E por isso ele deve ser louvado, pelas suas muitas misericórdias. Já o homem, que nós vemos aqui, é que precisa de redenção. Ele precisa ser visitado por Deus. Ele precisa de misericórdia. Ele precisa de graça. Ele precisa da misericórdia de Deus sendo derramada sobre a sua vida, da sua vida sendo resgatada. Agora, dos versículos 69 até o versículo 75, Zacarias descreve a libertação do povo de Israel por meio desse Messias prometido. Ele diz assim no versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ou seja, ele proveu plena, e ele usa aqui a palavra poderosa salvação. Deus é o Redentor, o único que pode te salvar. O termo no original é um termo interessante. Se você estivesse lendo aqui a Bíblia no original, talvez você ficaria com uma pulga atrás da orelha,
falando o que ele quer dizer com isso. Porque o termo que ele usa aqui, traduzido, seria: ele levantou um chifre de salvação. E nós aqui brasileiros falaremos: hã? O chifre, na verdade, era um sinal de força, um sinal de poder. Os irmãos se lembram que no Magnificat nós vemos que Deus é o Deus que tem o controle absoluto sobre tudo. Ele é o déspota. Ele não precisa de conselhos de ninguém. Ele não precisa se submeter a ninguém. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui ele diz que ele levantou essa plena e poderosa salvação, esse chifre que se deu na casa de Davi. E com isso ele deixa claro que o nascimento de Jesus era sim da genealogia de Davi, justamente como ele havia prometido pelos profetas. Então o que ele está dizendo é que Zacarias terá um filho que prepararia o caminho do Messias, o Messias prometido, e que tudo aquilo que ele havia prometido no Antigo Testamento seria cumprido na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos olhar para esse trecho de uma maneira inversa. Ao invés de olhar a partir do versículo 70, olhe comigo a partir do versículo 73, porque ele diz assim: e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. E esse juramento ele fez por meio de uma aliança, versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. E essa promessa era que os profetas falavam, versículo 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Ou seja, santos homens de Deus, escolhidos para comunicar a mensagem da salvação ao povo. E agora, uma vez que eles foram libertos, eles deveriam servir a Deus. Versículo 74, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Mas como que eles deveriam fazer isso? Ele explica no versículo 75, em santidade e justiça, diante de Deus, todos os dias. Não é de qualquer forma. Eles foram libertos dos seus inimigos, assim como nós fomos libertos dos nossos pecados, para que servíssemos a Deus. Não de qualquer forma, mas em santidade, em justiça e sempre. Veja que o homem, ele precisa ser liberto para servir a Deus dessa maneira. Se você não foi liberto, você não serve a Deus. Você serve aos seus desejos, à sua vontade, aos seus pensamentos, ao seu coração. Mas uma vez libertos, nós devemos servir a Deus constantemente, de forma santa, nos afastando dos nossos pecados de forma justa, andando como Cristo de forma justa. A mudança que ocorre em nossa vida, a salvação, é certamente o evento mais importante que ocorre na vida de um cristão. O problema é que alguns só enfatizam isso e se esquecem do momento seguinte, que perdura por toda a sua vida. Você foi salvo, glória a Deus. Mas você não deve parar por aí. A sua vida continua. E ela continuará por muitos anos, queira Deus. E todos esses anos devem continuar numa ascendente. E não em algo contínuo e constante. Irmãos, a nossa vida toda, ela deve ser uma constante busca pela semelhança de Cristo. O nosso dia a dia deve ser essa caminhada em direção a esse propósito, de nós nos tornarmos cada vez mais iguais ao nosso Salvador. Se você acorda todos os dias da mesma forma, então alguma coisa está errada, irmãos. Se o dia de amanhã será um dia em que você pecará mais, alguma coisa está errada na sua vida. Todos os dias deveriam nos levar à proximidade com o nosso Salvador. Por isso o pecado ele não deve ser a norma no nosso dia a dia, mas uma exceção no nosso dia a dia. Por isso a maneira que você lida com as situações
não deve ser uma maneira a qual se confunde, se camufla com o mundo, mas uma maneira diferente, uma maneira que se identifica com Cristo. A maneira que você vive deve ser uma maneira que deve sempre viver de maneira santa e justa e constante na busca da semelhança de Cristo. É interessante que quando nós paramos para pensar no nosso dia a dia, nós começamos a nos vitimizar. Nós olhamos para tantos problemas que nós passamos e começamos a imaginar que, não, eu só pequei por conta disso ou daquilo, ou porque aquela pessoa falou isso, ou fez aquilo, ou deixou de fazer aquela outra coisa. Irmãos, a vida não funciona assim. Você deve olhar para Cristo, buscar a semelhança dele. Se tem alguém que poderia se vitimizar, seria Cristo. Mas ele não fez isso. Ele seguiu a sua vida de forma perfeita, não só nos proporcionando a salvação, mas nos servindo de exemplo para que nós pudéssemos segui-lo. Agora, na porção final desse trecho, do versículo 76 a 80, Zacarias profetiza sobre João Batista, e ele fala sobre ele de modo específico. Ele finaliza descrevendo profeticamente o ministério do seu filho. E ele diz que João Batista seria chamado de profeta do Altíssimo. Ele diz no versículo 76, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Porque ele iria diante do Senhor, ele ia preparar o caminho de Cristo, ele ia anunciar às pessoas que o Salvador, o Messias, havia chegado. Ele ia dar o conhecimento da salvação ao seu povo. Mas como que ele faria isso? Versículos 77 e 78 diz, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O sol nascente aqui é uma referência a Cristo. Ele diz no versículo 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos, essa imagem é uma imagem retirada de um trecho lá do Antigo Testamento, do Salmo 107, versículo 10. Lá diz assim, alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro. E no versículo 14, tirou-os das trevas e das sombras da morte e quebrou as correntes que o prendiam. E daqueles que na Galileia, os quais uma luz despontaria, ali haveria Cristo que libertaria o seu povo. E haveria Cristo que seria como esse sol que nasce e que brilha e que nos tira das trevas, que nos traz a luz. Esse é o Cristo que nos liberta. Isaías disse, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz era Cristo. Ainda em Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, o que nós vemos aqui é a vinda de Cristo, trazendo luz sobre as trevas, trazendo libertação para aqueles que estavam presos em pecados e condenados. Cristo é aquele que nos traz salvação. O menino crescia e se fortalecia em espírito.
e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel, ou seja, com vitalidade e fortitude. Me trouxeram água, mas eu tenho aqui. Não queria interromper a leitura. Esse cântico, bem como os outros 4 que narram o nascimento de Cristo, eles são cânticos especiais. Eles não nos contam apenas uma história, mas eles também nos ensinam vários princípios. E quando nós analisamos os cânticos, nós aprendemos sobre a beleza do nosso Deus. Nós aprendemos como que Deus é misericordioso. E por isso nós devemos clamar e orar ao nosso Deus. Irmãos, Ele é o Deus que pode nos redimir. Ele é um Deus que pode nos livrar de todo pecado e de todo tipo de pecado. Ou seja, se você está afundado em pecados, você pode recorrer a esse Deus misericordioso. Vá, portanto, a Cristo. Deus é um Deus fiel e por isso nós podemos confiar nele. Lucas 1:73. Deus é um Deus que cumpre a sua aliança. Deus não nos desampara, Ele não nos deixa por conta própria, graças a Deus. Ele é um Deus que promete e que cumpre as suas promessas. E o nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus que está próximo. O nosso Deus é um Deus relacional. E por isso nós podemos crer como os seus santos profetas. Lucas 1:70. Ele se comunicou conosco por meio dos seus profetas e hoje ele se comunica por meio da sua santa palavra. E uma vez salvos, nós também devemos servi-lo. Lucas 1:75. Em santidade, em justiça e sempre. Irmãos, só há salvação por meio do perdão de pecados. Versículo 77. E a nossa salvação não depende de nós. Versículos 78 e 79. E assim como João Batista, nós também devemos nos fortalecer em espírito. Versículo 80. Como que essa misericórdia de Deus manifestada, ela impacta a maneira que você se aproxima dele em oração? Será que ao ler essas passagens, nós conseguimos continuar vivendo da mesma forma que nós vivíamos antes de entender que todas essas promessas que foram feitas foram cumpridas? Porque se nós olhamos para esses trechos e nós oramos a Deus, assim como nós falamos com qualquer outra pessoa, alguma coisa está errada. Irmãos, esse Deus, que é um Deus misericordioso, Ele está de ouvidos abertos para ouvir a oração do justo. E Ele socorre, Ele visita, Ele redime, Ele resgata. Que áreas da sua vida você precisa clamar por misericórdia de Deus atualmente? Lembre-se que Zacarias, ele começa esse cântico louvando a Deus pela sua misericórdia. Nós também devemos fazer isso quando nós oramos. Lembre-se que Deus, Ele te redimiu dos seus pecados e por isso você deve se aproximar a Ele grato, em gratidão, agradecendo a Ele constantemente. Lembre-se, irmãos, o nosso Deus é um Deus fiel. Ele cumpriu as promessas que fez desde Abraão. Não uma, duas, mas centenas de promessas. No versículo 68, nós temos uma citação do Salmo 111, versículo 9. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. E mais uma vez, nessas citações que nós citamos aqui, do versículo 69, quando ele fala de 2 Samuel 22, o que ele fala é que o nosso Deus é um Deus que salva. No 71, ele é o Deus que nos livra dos nossos inimigos.
No 72, Ele é o Deus que nos protege. No 73, Ele é o Deus que nos abençoa. No 74 e 75, Ele é o Deus que deve ser adorado e servido. No 76, Ele é o Deus soberano. E Deus soberano tem um plano perfeito. No 78, Ele é um Deus que traz justiça. E no 79, Ele é um Deus que traz luz onde há trevas. Por fim, eu deixo o seguinte desafio, irmãos. Como que você pode servir a Deus essa semana em santidade e justiça no seu dia a dia, nas suas circunstâncias, nos seus desafios, com a sua realidade? Como que você pode servir a esse Deus misericordioso, grandioso, em santidade e justiça? Reflita sobre isso. Tome alguns minutos nessa noite, escreva alguns pensamentos, reflita sobre uma maneira prática de servir melhor a Deus, de forma santa, de forma justa, no seu dia a dia ao longo dessa semana. Mostre a Deus e mostre ao seu próximo a gratidão que você tem por Deus, por aquilo que Ele fez por você, vivendo de maneira santa para Ele ao longo dessa semana. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos a Ti sabendo que o Senhor é um Deus que nos ouve, sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus todo-poderoso, um Deus gracioso, um Deus que se compadece, um Deus que se relaciona. E por isso podemos orar ao Senhor e descansar seguros, sabendo que o Senhor responderá às nossas orações. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor, tenha misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, dos nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a viver essa semana de forma santa e justa diante do Senhor e diante dos homens, para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém.